Bom dia a todos. Hoje um devocional um pouco diferente do costume. Agora são quase 5 horas da manhã. Eu estou acordado aí praticamente desde as 4 e pouco. Deus tocou no coração que hoje a gente fizesse um devocional diferente. Mostrasse aqui para vocês como é feito um devocional. Para vocês que já têm acompanhado já há um tempo, como os devocionais diários e como é feito uma vida devocional. Sim, todo dia, no meu caso, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é vir buscar a Deus, mesmo sendo um pobre, pecador, miserável, não merecedor. Nós temos que lembrar disso, que nós não somos merecedores, mas o que nos sustenta é a graça de Deus. E eu faço um devocional contínuo nos livros. Então, todos os dias será a continuação em sequência de um livro. Nós estamos no devocional do livro de Isaías, estamos quase acabando já o livro de Isaías. E para vocês que têm acompanhado, a gente tem postado todo dia um trecho de um capítulo. Às vezes, dependendo do capítulo, a gente coloca 2 até 3 trechos do capítulo explicando e trazendo para a aplicação das nossas vidas. Então, o devocional, ele funciona como uma coisa muito pessoal também, aonde você chega diante de Deus buscando, se aproximando em oração, em intimidade a Ele. Neste momento é um momento muito íntimo de cada pessoa, aonde Deus vai falar dentro da sua meditação. Uma vida devocional ela é extremamente importante. Por quê? Porque é o momento que você tira do seu dia ali para falar com Deus, para meditar na sua palavra, ouvir o que Ele tem a dizer. Então, o devocional é uma coisa muito íntima, é um ato de devoção, de aproximação. No caso, para você estar sim meditando um pouco mais, aproximando um pouco mais de Deus. Então hoje o nosso devocional ao vivo é um pouco diferente e nós estamos hoje no capítulo 62 de Isaías, para vocês que têm acompanhado. E como eu faço o devocional? Primeiramente eu venho, leio, eu tenho aqui algumas bíblias, perto de mim. Isso aqui é uma delas. Eu tenho uma outra aqui também. Não sei se dá para você perceber. Tem outra aqui. Eu tenho uma outra aqui também. Esta, no qual a gente sempre faz uma leitura do mesmo livro, em algumas bíblias diferentes, no meu caso, para a gente ver as concordâncias, se há alguma diferença, às vezes, aqui no modo da tradução de um ou de outro. É importante, tá? Isso aqui é mais pessoal mesmo. Eu gosto sempre de fazer isso. Antes de eu postar o vídeo, então, geralmente, vocês que vêm acompanhando, eu faço isso aí. E eu tenho alguns outros materiais extras também, às vezes para tirar alguma dúvida do devocional, para fazer um devocional bem aplicativo, devocional íntimo também é aplicativo na nossa vida. Eu tenho alguns livros, como esse, que eu sempre gosto de dar uma passada, ver se o que eu estou lendo e o que eu estou entendendo realmente é isso. Tem outro aqui, fora os outros que eu tenho, Tem mais esse aqui. Sempre eu
gosto de estar criando, fora outros materiais. E hoje nós estamos no capítulo 62 de Isaías. Então, nosso devocional de hoje. Então, a partir daí, o que eu faço? Eu leio todo o capítulo 62, no meu caso, do devocional, e vejo aqui a parte principal do capítulo. Porque o devocional é uma coisa, é algo pequeno, no caso aqui, do que é proposto. Então a gente não tem muito tempo, às vezes, para expor todo o capítulo. Se for expor todo o capítulo, vai ficar longo. No mínimo aí uns 40 minutos aproximadamente. Ou até mais, dependendo do capítulo, para fazer uma explicação expositiva bem minuciosa. Dependendo aí, a gente vai até mais. Então, o que eu faço? Eu pego todo o capítulo, leio, vejo a parte principal, o que o escritor colocou, a gente faz a interpretação aqui, e vejo o que dá aqui para explicar, expor, e ao mesmo tempo colocar na aplicação da nossa vida. E o principal também, a gente começa com uma oração, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Antes de você expor a palavra, ela tem que falar primeiramente ao seu coração. No meu caso, primeiro eu peço que Deus fale comigo, e depois disso, aí sim, eu vou fazer, vou gravar o vídeo e postar o devocional. Então a gente vai orar, porque um devocional, vem de devoção, que busca, no nosso caso, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a gente faz uma breve oração e a gente vai logo seguido fazer o nosso devocional, tá bom? Então oremos. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti nesta madrugada, neste também início de dia. Nos colocamos, ó Deus, como miseráveis pecadores que somos, mas sabemos que a Tua graça tem nos sustentado. Não é pelo nosso mérito, Deus, mas é pela Tua vontade que nós estamos aqui, podendo meditar um pouco na Tua palavra, refletir, ó Deus, um pouco nas Tuas Escrituras, e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja com a gente, nos iluminando, nos abençoando, nos dando, ó Deus, entendimento, para que possamos meditar, entender e aplicar, ó Deus, em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, todas aquelas pessoas que acompanham os devocionais, aonde estiverem, que o Teu Santo Espírito possa estar tocando em suas vidas, que a Tua palavra possa estar falando com essas pessoas, e, ó Deus, que através disso só possa estar nos iluminando a nossa caminhada aqui na terra. Sabemos, ó Deus, quanto é difícil caminharmos, ó Deus, aqui, mas nós Te louvamos, Te bendizemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e através da Tua palavra, ó Deus, o Senhor tem nos iluminado, nos dando entendimento, Deus, como prosseguir aqui. Ó Deus, obrigado por mais este dia que se inicia. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar meditando na Tua palavra, Deus. É um momento único, é um momento extremamente importante na vida, Deus, de um servo. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por tudo, obrigado por todas as vidas, ó Deus. Então, assim, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Então, seguindo aqui, o que a gente vai fazer então? Eu vou aproveitar
então que nós estamos ao vivo, né? Não é sempre que eu irei fazer isso. Então a gente vai, capítulo 62 do livro de Isaías, continuação do devocional. Beleza? Então vocês vão ver aqui mais ou menos como que funciona o devocional. O subtítulo aqui, título do capítulo 62, está falando Jerusalém, a noiva do Senhor. Então nós já estamos vendo uma sequência de oráculo que Isaías vem falando das boas novas, da salvação. Isaías vem falando do servo sofredor que viria para salvar Israel, o povo que estava perdido. Então ele fala da glória da nova Jerusalém, mas também lá atrás, em continuação, ele profetiza também a queda de Israel, a queda de Judá, e devido à desobediência. Então a gente faz o devocional nessa sequência cronológica, sem sair do ponto central da história, que é o importante para entender. Para quem já nos acompanha há um tempo, sabe que a gente está fazendo devocional já tem um tempo já. Nós fizemos devocional de todo o livro de Salmos, depois nós fizemos devocional do livro de Provérbios, fizemos devocional do livro de Cantares ou Cântico de Salomão, e agora fizemos de Eclesiastes, e agora nós estamos fazendo aí de Isaías. Já estamos quase finalizando o livro de Isaías. E qual é o contexto aqui? Olha, Isaías é um profeta, um porta-voz de Deus. Naquela época, nós temos que separar os profetas com os sacerdotes, não devemos confundir. Sacerdote era aquele que trabalhava no templo ali, servindo, levando a oferta do povo até Deus. O sacerdote, então, era como se fosse ali a voz do povo a Deus. O profeta é diferente. O profeta, primeiramente, que ele é chamado por Deus. No caso aqui, os sacerdotes, eles vinham já de uma linhagem sacerdotal. Então, quer dizer, era hereditário, herdado de pai para filho, de família, como se fosse, né, uma herança. O profeta não, o profeta era o próprio Deus que escolhia e chamado para ser seu porta-voz. Então, tudo que o profeta falava vinha do Senhor. Logicamente, nós já vimos e veremos nos outros livros dos outros profetas que existiam sim falsos profetas na época. De Isaías aqui não era diferente, que levavam falsas profecias. O que é falsas profecias? É você levar profecias daquilo que não vem de Deus, para você massagear o ego. E o que Deus muitas vezes quer falar não é aquilo que o coração do homem quer ouvir, até mesmo porque o coração do homem é enganoso. Então o profeta tinha essa missão de levar, assim, às vezes, palavras muito duras a nações, ou a nação. Então é mais ou menos nesse contexto que nós nos encontramos aqui. E Israel, nesse momento aqui, vivia um momento de tamanha desobediência a Deus, afastado de Deus. Muito difícil o momento que Israel passava. Mas Deus levantava profetas para ir repreender, orientar e também trazer palavras de consolo em meio à destruição. Não era só palavras de advertências, palavras de exortações. Não, sim. Deus também trazia palavras de esperança, de renovo. E Deus levava palavras, sim, de salvação. É o que nós estamos vendo aqui nas últimas profecias, né, de Isaías. Então, esse é o contexto que nós nos encontramos nesse exato momento do capítulo 62.
é muito importante seguir, tá? Para vocês que nunca fizeram devocional, ou que ainda irá fazer, ou que estão fazendo, um conselho que eu dou é sempre você ter uma sequência lógica do devocional. Para você entender como que Deus age, de que forma que Ele age, o contexto que Ele age, demonstrando o seu amor, mas também demonstrando o juízo, advertindo quando tem que ser advertido. E hoje, o que é ser um profeta hoje? É você ter revelações, essas coisas? Não. Hoje, sermos profeta é você pegar a palavra de Deus e expô-la. Porque aqui Deus fala tudo aquilo que nós necessitamos. Ele nos orienta, nos guia. Tudo aquilo que nós precisamos para os nossos corações estão aqui no livro do profeta, né, dos profetas, na Bíblia, no caso aqui especificamente do profeta Isaías, do que nós estamos vendo. Mas são as palavras lá do Velho Testamento, muito antigos, sim, mas são palavras do Senhor, palavras que foram aplicadas lá atrás, mas também que nós trazemos para a nossa aplicação de hoje. Então o devocional, ele nos traz, no caso de devocional, ele nos traz essa compreensão de todos os dias nós buscarmos um pouco daquilo que Deus quer falar para nós, certo? Então o devocional, ele funciona, no meu caso, a forma que eu faço desse jeito. Eu tento fazer o devocional mais breve possível, né? Até mesmo por causa do tempo. O devocional tem que ser curto. Às vezes eu prolongo um pouco, dependendo da passagem, da meditação. Às vezes não tem como você fazer um devocional aí de 1 minuto e meio. Às vezes vai a 3, 4, 5. Já teve devocionais aqui que já foi a 8, acho que quase 10 minutos. Mas é aquilo, né, no momento da meditação que Deus traz ao nosso coração para que seja dito. Então, capítulo 62 de Isaías, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 62 e vamos fazer aqui uma exposição da continuação daquilo que a gente tem visto já desde o capítulo 61, questão da profecia da Nova Jerusalém, e do que Deus já vem falando com o povo em questão da sua salvação. O profeta Isaías, ele tem algo interessante no seu livro, porque ele profetiza para o povo naquele momento ali, mas também ele faz uma profecia vindoura do Salvador, do céu sofredor, que é Jesus Cristo. Então ele profetiza a vinda de Cristo, e nós estamos passando mais ou menos desses capítulos. Só que logo após, ele também vem introduzindo também a profecia de uma nova Jerusalém, de uma cidade santa, aonde todos aqueles que aceitar, buscar, rever seus caminhos, em breve, muito em breve, estará nessa cidade. Então, olha, interessante. Essa nova Jerusalém poderia sim ser também poderia ser como foi sim a reconstrução de Jerusalém, que estava destruída, do templo que estava destruído, de Israel que estava totalmente destruído, vamos falar assim, a nação. Mas ao mesmo tempo nós vemos também uma profecia vindoura para todos aqueles que permanecer fiel até a morte em Cristo Jesus, muito em breve herdar essa nova Jerusalém. Que maravilha, né? Que maravilha nós meditarmos numa palavra que foi escrita há muitos anos atrás e que se faz presente no nosso meio hoje. Então vamos seguir aqui a leitura do capítulo 62. Eu fiz uma breve introdução
Por quê? É importante, né? Porque por não fazermos live sempre, para quem não entende mais ou menos como que é, entender qual o contexto que nós estamos passando aqui e o que Deus quer falar aos nossos corações. Eu irei fazer aqui a leitura e ao mesmo tempo eu irei fazer aqui uma breve exposição, tá bom? Da palavra de Deus, para que vocês entendam. Vamos lá. Capítulo 62, a partir dos versículos 1. Nós teremos 12 versículos aí. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamados por um nome que a boca do Senhor designará. Vamos ver o versículo 1 e 2. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Qual era a função do profeta? Sim, profetizar, ser o porta-voz de Deus. E ele fala e demonstra que claramente que não iria calar, iria até o fim, profetizando, avisando, orando, buscando, até que viesse sim a justiça do Senhor, viesse a salvação do Senhor. E não é diferente no nosso tempo de hoje, nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, independente do que nós estejamos passando, nós devemos ser fiel a Deus, esperando no Senhor, como sempre. E Deus sim, Ele traz a salvação, Ele traz a justiça. E Ele faz uma observação no versículo 2 aqui, quando Ele fala: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E será chamado por um nome novo que a boca do Senhor designará. Esse período era um período onde Israel estava cercado, rodeado por grandes nações, grandes impérios. Inclusive vai ser escravizado por várias delas da época, Babilônia, Mesopécia, Pérsia e outros grandes impérios que vão surgir aí, inclusive até no período de Cristo. Roma, né, depois. Mas a profecia fala que todas as nações, todos os grandes reis, não importa qual o poder, qual a posição social, verão sim a glória do Senhor, porque Deus está acima de todos e de tudo nesta terra. Que maravilha, né? É bom buscarmos a Deus, ser fiel a este Deus até a nossa morte. Versículo 3. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Falando de Jerusalém, sim, Jerusalém seria assim levantada novamente, como foi, e exaltada, como sim, como a esposa do Deus vivo. Trazendo para os nossos dias de hoje, todos aqueles que servem a Deus faz parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. E sim, um dia estaremos com Ele, com a coroa, né, da salvação, de glória, do nosso Deus que não tem nos desamparado nunca. Versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais desolada, mas chamar-te-ão
Minha delícia é a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Então, Israel, Jerusalém, nunca mais seria abandonada, estaria para sempre com Deus, o nosso Senhor. Aqui há uma comparação, né, com carícias com a esposa, como Deus trata, como Jesus hoje trata a sua noiva amada, a sua igreja amada, os seus escolhidos, trazendo, sim, com amor, com carinho e com cuidado, e com a salvação, o cuidado eterno. Versículo 5. Porque como a jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como a noiva se alegra, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti alegrará o teu Deus. Sim, esse momento de intimidade que só o noivo tem com a noiva, assim é Deus com aquele que ele escolheu, com aquele que ele resgatou para um dia estar com ele na eternidade. Sim, nós estaremos com Deus, com Cristo, na eternidade para todos sempre, onde haverá alegria, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Versículo 6. Todos os teus muros, ó Jerusalém, pois guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Não descanseis. Versículo 7. Nem deis ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus engrandecendo Jerusalém, depois de um período muito grande e devastador, vai mostrando sim que Deus é um Deus fiel e que suas promessas vão e hão de se cumprir. Todos nós que permanecemos na presença de Deus, entregamos nossa vida de todo o nosso coração a Deus, de todo o nosso entendimento, nós temos essa promessa sobre nossa vida, esse resgate, esse descanso, assim como tem falado aqui de Jerusalém. E nós louvaremos a Deus por toda a nossa eternidade, um lugar só de alegria, de paz, de gozo. Versículo 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Então, nunca mais Jerusalém nunca mais seria atormentada por inimigo nenhum, tomada por inimigo nenhum, destruída por inimigo nenhum, e não teria mais que doar, entregar as suas coisas ao inimigo, aquilo que ele tinha de bem maior, que era o cultivo, o seu sustento. Eles viveriam eternamente com Cristo na eternidade, trazendo assim, vivendo do melhor possível, sem o sofrimento aqui da terra. Olha aí, um juramento do Senhor, um juramento para a vida eterna, para a Jerusalém, a noiva do Senhor, para nós, povos escolhidos de Cristo, a noiva amada. 9. Mas o que juntarem, o comerão e louvarão ao Senhor, e o que recolheram beberão nos atos do meu santuário. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser a honra e glória do Senhor. Falando neste contexto aqui, sim, tudo aquilo que será juntado não será mais tomado pelo inimigo, mas será para a honra e glória do Senhor, para louvor. Tudo que nós fazemos na nossa vida, na realidade, tem que ser para a honra e glória de Deus, porque é Ele que nos dá, Ele que nos sustenta. Então, é o que nós devemos fazer. Versículo 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai das pedras, alvarai bandeiras aos povos. Versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra essas palavras. Dizei a filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa, e diante dele o seu galardão.
Então nós vemos aqui que o povo, sim, todos iriam ver o poder de Deus agindo ali sobre a Jerusalém, sobre o seu povo, todas as extremidades, quer dizer, todos os cantos da terra, toda a humanidade, sim, verá que Deus é o Senhor, que Deus é o Salvador, e que todo aquele que perseverou terá uma recompensa, um galardão, terá a vida eterna. Versículo 12: chama-vos povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada cidade não deserta. Então vemos uma promessa para Jerusalém, vemos uma promessa vindoura que é para nós, aqueles que seguem a Cristo. Independente do que aconteça, você permaneça fiel. Nós veremos sim que um dia Jesus virá em grande glória e todos da terra reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da nossa vida, e não existe outro caminho a ser seguido a não ser esse. Assim como Jerusalém foi restaurada, assim como Jerusalém está sendo prometido como noiva do Senhor, hoje nós fazemos parte dessa noiva, nós fazemos parte dessa Jerusalém, e em breve, muito em breve, nós estaremos nessa Jerusalém eterna com Cristo, e todos reconhecerão que não existe outro Deus a não ser este Deus que nós temos falado aqui e temos pregado, e não existe outro caminho de salvação a não ser o caminho de Jesus Cristo. Então fica aqui o nosso breve devocional. Hoje eu fiz um devocional um pouco mais extenso, só para vocês entenderem mais ou menos como que a gente faz. E eu sei que Deus fala ao nosso coração, tem falado aos nossos corações através da sua palavra. E como é bom meditar na palavra de Deus, palavras de salvação. Obrigado a vocês que têm nos acompanhado nos nossos breves devocionais. Deus abençoe a todos vocês.